Dando continuidade ao nosso estudo sobre componentes psicológicos formadores da personalidade humana, vamos agora para a segunda disciplina que tem por título Humor, Afetos e Temperamentos, segunda parte, onde trataremos especificamente das emoções e sentimentos. As emoções, normalmente chamadas de emoções primárias e básicas, e os sentimentos, chamados de emoções secundárias. Tanto as emoções como os sentimentos são comportamentos responsáveis pela reação aos estímulos provocados pelo meio ambiente. Primeiramente, gostaria de fazer a leitura de um texto de Jacques Prévert que fala: há momentos na vida em que se deveria calar e deixar que o silêncio falasse ao coração, pois há sentimentos que a linguagem não expressa e há emoções que as palavras não sabem traduzir. Observe nessa frase, tanto o termo emoções e sentimentos estão relacionados com linguagem, com palavras. E isso nós vamos ver que de fato há uma relação direta entre esses assuntos. Voltemos agora ao gráfico dos componentes psicológicos da personalidade humana. Lembrar que esse gráfico é extremamente importante para o bom entendimento de toda a sequência dos assuntos que estaremos abordando no nosso curso. Nesse gráfico, nós estamos representando o homem na forma de um triângulo, que é para mostrar a triunidade humana formada de corpo, alma e espírito. Na disciplina anterior, nós tratamos especificamente a respeito de humor, que abrange instintos, impulsos, pulsões e também as reações fisiológicas comportamentais e padrões fixos de ação. E destacamos que esses instintos e impulsos são os responsáveis pela sobrevivência do indivíduo e também pela perpetuação da espécie. Especificamente agora, nessa disciplina, nós estaremos estudando ainda sobre humor, mas mais especificamente a respeito das emoções e sentimentos. As emoções também são chamadas de emoções primárias e básicas, e os sentimentos são chamados de emoções secundárias. Tanto as emoções como os sentimentos, eles são responsáveis por apresentar uma resposta imediata aos estímulos eliciadores ou estímulos ambientais. Então, observe no gráfico agora que nós temos em cima à esquerda o ambiente, ele vai produzir estímulos abreviados por EA, estímulo ambiental, ou EE, estímulo eliciador. Esse estímulo ele vai atuar sobre o indivíduo, fazendo com que ele apresente uma resposta imediata. Na disciplina seguinte, nós estaremos estudando a respeito dos sentidos e percepções, tanto os sentidos externos, a esterocepção, como os internos, a interocepção, e também os sentidos e percepções do próprio indivíduo, a propriocepção. É importante destacar que o ambiente vai produzir um estímulo ambiental ou um estímulo eliciador que será captado pelos sentidos. Esse estímulo, uma vez captado, ele vai produzir uma resposta emocional, e é isso que nós estaremos abordando agora. Posteriormente, nós falaremos noutra disciplina sobre cognições e intelectos, processos mentais e esquemas mentais, e por fim estaremos abordando o quinto e último componente psicológico formador da personalidade humana, que será a volição ou vontade e os seus diversos aspectos: associação, seleção, decisão, motivação, exteriorização da personalidade, liderança, hábitos, vícios, manias, ações, reações, compulsões, etc. Já abordamos anteriormente a respeito da estrutura dos órgãos encefálicos e na disciplina 8 falamos que os instintos eles estavam localizados principalmente no hipotálamo, tálamo e mesencéfalo.
E agora, falando a respeito das emoções e sentimentos, também queremos dizer que eles estão localizados de maneira mais específica no hipotálamo, tálamo e mesencéfalo, porém não se limitam somente a essas áreas, podendo se espalhar por diversas outras áreas do neocórtex, destacando inclusive o lobo frontal, que nós abordaremos ainda nessa disciplina. Bom, então, primeiramente, vamos conceituar o que vem a ser emoções e sentimentos. A palavra emoção vem do latim emovere, que vem de ex, que quer dizer para fora ou em direção ao exterior, e movere, que quer dizer mover, movimentar, mudar, remover, quer dizer também impulsionar, lançar e agitar. Emoções, e repare que nós estamos usando agora a palavra no plural, são processos mentais avaliativos, porque servem para avaliar os estímulos externos que estaremos recebendo. Normalmente são inconscientes, ou seja, nem sempre tomamos consciência ou conhecimento do quanto e como as emoções estão afetando o nosso comportamento. E apesar de serem inconscientes, apresentam profundas alterações nos processos cognitivos, conscientes e também os inconscientes. E mais do que isso, as emoções predispõem a pessoa a diferentes reações comportamentais e orgânicas manifestas exteriormente. Ou seja, a pessoa vai receber um estímulo externo e vai reagir a esse estímulo externo, manifestando um comportamento normalmente exterior. Então, o estímulo é externo e a reação normalmente vai ser externa também. Agora, quando nós falamos em sentimento, a palavra sentimento vem do latim sentimentum, derivada do verbo sentire, que quer dizer sentir, sensação, percepção, mais o sufixo mentum, que designa uma ação ou resultado de uma ação. Em outras palavras, sentimento é um processo que vai se desenvolvendo em função do resultado apresentado a uma ação. Agora, observe que enquanto a emoção é um processo mental geralmente inconsciente, o sentimento é a percepção consciente dessa mesma emoção. A emoção está mais ligada ao inconsciente e o sentimento está mais ligado ao consciente da pessoa. Quase toda emoção pode chegar a ser percebida como sentimento, ou seja, quase toda emoção pode ser transformada num sentimento. Mas nem todo sentimento tem sua origem necessariamente em alguma emoção. Geralmente tem origem numa emoção, mas não necessariamente, pois vários outros processos cognitivos também podem gerar sentimentos. Lembrar que sentimentos estão ligados de maneira direta à parte consciente da pessoa. Portanto, vários processos cognitivos podem gerar sentimentos. Quando uma pessoa recebe um estímulo ambiental e a pessoa tem incapacidade de se adaptar a essas variações ambientais, então nós chamamos de inadaptabilidade ambiental, obviamente essa reação de desadaptação pode gerar vários tipos de reações nas pessoas. Então, pode gerar reações emocionais mesmo. Então, nós temos exemplos: estresse, depressão, ansiedade, fobias, histeria, pânicos e muitos outros transtornos de humor que serão abordados ainda ao longo do curso. A pessoa também pode apresentar reações orgânicas. Reparem bem,
As reações orgânicas, elas participam do equilíbrio do indivíduo, equilíbrio da homeostase. Só que muitas vezes a pessoa, em função dos estímulos externos, pode apresentar desequilíbrio orgânico, reações psicossomáticas, ou seja, reações a um estímulo emocional muito forte, como, por exemplo, uma pessoa pode apresentar tontura, dor de cabeça, falta de ar, diarreia, descontrole urinário, pode apresentar vários tipos de enfermidades. A maior parte delas terminam com ite, como dermatite, gastrite, enterite. Então, são reações orgânicas que a pessoa pode apresentar em função de estímulos externos, no qual a pessoa não tenha condições de se adaptar facilmente. Pode apresentar também reações cognitivas, reações ligadas aos seus pensamentos. Essas reações cognitivas acontecem porque a pessoa atribui significados aos fatos e, obviamente, tudo isso tem uma forte ação sobre a memória permanente, que nós ainda trataremos, que podemos chamar de memória emocional da pessoa. E a pessoa ainda pode apresentar reações comportamentais, reações que levam a apresentar determinadas ações e reações, e também pode levar a pessoa a tomar decisões imediatas. Ou seja, o estímulo ambiental vai atuar sobre a pessoa e a pessoa vai apresentar vários tipos de reações. Didaticamente, nós estamos classificando as reações em 4 grupos: reações emocionais, reações orgânicas, reações cognitivas e reações comportamentais.